Olá, eu sou o Draco Barber e hoje eu vou apresentar para vocês os principais erros que a maioria dos barbeiros cometem no início da sua jornada. O início da minha história aconteceu há 11 anos atrás, quando eu peguei uma máquina e eu falei que eu sabia cortar cabelo do nada. Eu peguei ali e falei que eu sabia cortar cabelo. Nisso eu levei essa máquina para a escola, cheguei lá e eu falei pro meu colega: Cara, deixa eu cortar o seu cabelo. E ele falou: beleza, pode cortar meu cabelo então, você sabe cortar? Eu falei: sei, pode deixar. E nisso foi na escola. Passou um tempo, eu tive a oportunidade de trabalhar na primeira barbearia. Inclusive, essa barbearia é na minha cidade natal. Hoje eu resido na cidade de Lavras. Eu estou aqui já faz mais ou menos aí uns 8 anos. Antes dessa vinda pra cá, eu tive algumas experiências trabalhando em outras barbearias. Eu trabalhei em 3 barbearias na minha cidade. Uma delas era uma barbearia própria, só que não foi pra frente por conta de falta de conhecimento, falta de saber como funciona ali a questão da empresa. Nisso aí, não dando certo a minha barbearia, passou um tempo, né? Eu fechei essa barbearia por vários motivos, vários erros. Nisso aí eu vim para Lavras. Vim para Lavras com a minha mãe, eu tinha aí meus 17 anos. Nessa caminhada, né, nessa transição, foi um pouco difícil. Eu vim para uma cidade onde eu não conhecia ninguém, conhecia nada, não tinha referência de nada. Porém, eu sabia cortar cabelo. Então eu falei assim: poxa, eu vou procurar uma barbearia para mim trabalhar. Nisso eu comecei trabalhando na barbearia Império. Uma barbearia gigante, era a maior barbearia da cidade. Eu consegui uma oportunidade para trabalhar lá. Trabalhando nessa barbearia, que já era uma empresa super estruturada, uma barbearia que já era bem posicionada no mercado, eu tive a oportunidade e o grande privilégio de aprender bastante coisa sobre o mercado da barbearia. Tava indo tudo bem, até que a barbearia Império ela foi dividida por conta daquele problema deles lá. Deu um problema lá com a sociedade deles e foi um para um lado, outro para o outro, e os barbeiros de lá tudo, sabe, foi espalhado assim. Só que tinha uma pessoa, inclusive o nome dela é Thalita, ela abriu uma barbearia para ela, e ela me convidou para ir com ela. Ela falou assim: poxa, você é o que mais trabalha bem, é o que mais corta bem aqui e é o que a gente mais fez amizade, então eu quero que você venha trabalhar na barbearia comigo. A gente foi trabalhar junto e nisso a gente trabalhou junto mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos, foi mais ou menos isso. Até que veio aquela bendita pandemia, né? Eu falei: poxa vida, e agora, né? Agora a barbearia não pode cortar cabelo, você não pode atender a domicílio, você não pode fazer nada. Foi uma fase que eu vou te contar, foi difícil mesmo, até cheguei a pensar em voltar para minha cidade, mas algo me fez permanecer. Eu pensei comigo: eu vou voltar para trás, eu vou retroceder? Jamais, vou ficar aqui. Conheci um amigo que me ajudou bastante nessa fase. Cara, pra você ter ideia, ele deixou eu ficar na casa dele um bom tempo, né? E nisso aí ele nem me cobrou aluguel, depois eu fui pagando ele aos poucos conforme eu fui trabalhando. Foi passando a pandemia, foi ficando um pouco mais tranquilo ali pra gente trabalhar com máscara, né? Com álcool. Alguns clientes que eu tinha começou a ir nessa casa e eu comecei a atender na garagem da minha casa. Essa fase, ela foi difícil, para falar a verdade, onde alguns clientes iam. Nisso aí, eu fui ganhando um dinheiro ali e tal, só que houve alguns erros ali de minha parte, né, alguns problemas que eu explico para vocês mais para frente. E, né, superada essa fase complicada da minha vida, que quase me fez desistir, a pandemia, né, ela foi ficando mais tranquila ali, foi chegando ao fim. Eu falei sim, cara, beleza, vamos recomeçar, vamos de novo, vamos procurar uma outra barbearia para trabalhar. Eu consegui uma oportunidade numa barbearia, uma barbearia grande também, só que essa barbearia ela tinha alguns problemas. Na verdade, era uma empresa de tatuagem que tinha uma barbearia de meio que como se fosse uma barbearia nos fundos, né, digamos assim. Como esperado, né, essa barbearia acabou que ela não foi para frente por alguns erros administrativos, alguns erros aí de liderança de equipe. Então acabou que essa barbearia também fechou e o que me também trouxe algumas experiências do que não fazer. A barbearia ela foi fechada, né, e nisso aí eu me vi mais uma vez sem empresa, sem barbearia para trabalhar, me vi mais uma vez aí parado de tudo
sem lugar e também sem recurso para abrir a minha própria barbearia. O que eu pensei? Aí eu já estava com uma cabeça, tipo assim, poxa, eu preciso dar uma alavancada na minha carreira. Eu procurei uma barbearia que fosse mais bem estruturada, uma barbearia que eu olhasse para aquele lugar e eu falava assim, poxa, aqui eu posso crescer aqui dentro. Foi aí que eu fui para uma barbearia inclusive até hoje, um grande amigo meu me ajudou bastante também, aprendi muita coisa, que foi o Joaquim Elias, aqui da minha cidade. Inclusive eu vou até lá de vez em quando cortar meu cabelo, só para você saber. Lá eu fiquei 2 anos e meio nessa barbearia. Foi uma fase da minha vida também que foi muito difícil. Muito difícil. Teve muito envolvimento com problemas pessoais, aí teve problemas profissionais ali também no meio. Só que o lugar onde eu estava era muito bom. Tudo que eu precisava fazer era perceber o ambiente onde eu estava, a oportunidade que estava na minha mão e tudo que eu precisava fazer era perseverar e não sair daquele lugar. Foi aí que aconteceu algo muito controverso, digamos assim. Foi onde eu comecei a sair um pouco do meu caminho, onde veio amizades, momentos, e eu comecei a me perder de quem eu era de verdade. Parece que foi algo realmente para tentar me atrasar, algo realmente do mal na minha vida, para tentar me tirar da onde Deus queria me levar. Teve envolvimento com droga, teve envolvimento com festa, com bebida, sabe? E eu vou falar para vocês, se você quer ser dono da sua própria barbearia, você deve sair desse caminho. Não tem como você empreender, você ter um negócio, se todo o dinheiro que você ganhar, você joga fora. Beleza, aconteceu tudo isso, só que foi aí que teve uma intervenção de Deus nessa história. Eu vou contar para vocês rapidinho o que aconteceu. Estava um dia normal lá na barbearia do Joaquim Elias, isso há mais ou menos quase 2 anos atrás, onde o pastor de uma igreja chegou lá, ele cortou o cabelo comigo e falou assim, Draco, você poderia ir lá na igreja lá domingo, 7 horas da manhã, para ajudar a gente lá, a gente vai fazer um pequeno momento lá. E nisso aí, eu falei assim, poxa, vou, com certeza. Aí, beleza, até então tudo bem. Chegou domingo, 7 horas da manhã, 6h30 eu tinha acordado. Eu falei assim, vou nada, nem cedão, domingo. Só que eu levantei, eu falei assim, oh Deus, o Senhor sabe que eu não tô fazendo isso pra ninguém, pra agradar ninguém. Eu vou lá. Beleza, fui. Chegou lá, eu conheci uma pessoa que essa pessoa era barbeiro, só que ela já tava saindo fora desse ramo, ela já estava desistindo. E ela falou assim, pô, eu tenho uma barbearia, eu tô vendendo ela porque eu simplesmente parei e eu tô seguindo outro ramo na minha vida. Eu virei e falei assim, cara, se eu tivesse dinheiro, eu compraria essa barbearia na sua mão. Foi aí que parece que começou a acontecer uma coisa, parece que teve uma intervenção de Deus mesmo, que esse cara falou assim, vai lá na barbearia amanhã que a gente vai conversar, a gente vai bater um papo. Eu falei assim, beleza. Cheguei na barbearia e conversa vai, conversa vem. Eu falei assim, cara, eu não tenho nada de dinheiro na minha conta, eu acho que eu tenho R$14 na minha conta e eu não sei como que eu posso fazer para comprar essa barbearia na sua mão, mas eu quero muito ter a minha própria barbearia. E nisso aí ele falou assim, vou fazer o seguinte, você trabalha 1 mês sem me pagar e você me dá uma entrada e divide o resto. Show de bola. Eu falei assim, pô, pelas coisas que eu fiz, pelo conhecimento que eu adquiri com essa minha experiência nessa caminhada, com esse tempo lá no Joaquim Elias, houve uma preparação, houve algo que eu fiz da minha parte, que nesse momento eu estava preparado para falar assim, beleza, eu aceito, eu quero trabalhar 1 mês, passou 1 mês, beleza, foi tudo certinho, passou 1 mês, eu estava preparado. Deus me deu a oportunidade. Foram 4 meses até eu pagar toda a minha barbearia. Quitei minha barbearia. Hoje eu estou aqui na minha barbearia Villa Garden. Já faz quase 2 anos aí que ela tá aí. Só coisa boa, cada vez mais clientes, sabe? Conquistei minha liberdade aí como barbeiro. Você acabou de conhecer um pouco da minha história. Sou eu mesmo que vivi tudo isso que eu te falei. Eu sou a prova de que é possível você sair do zero e ter a sua própria barbearia. Assim como você acabou de ver aí na minha história, eu não tinha nada e hoje eu sou dono da minha própria barbearia, tenho meus clientes, essa barbearia ela paga minhas contas, ela me dá coisas maravilhosas, momentos maravilhosos.